sou o professor Décio Terror e estou aqui nesse espaço em curto tempo para trabalharmos juntos a resolução de uma questão da banca Fundação Carlos Chagas. Vamos lá então? Então, vamos observar a questão do TRE São Paulo 2012, ok? O pedido da questão é: o verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se numa forma do plural para preencher de modo adequado a lacuna da seguinte frase. Bom, sabendo-se que um verbo se flexiona de acordo com o seu sujeito, nós devemos observar então que esse sujeito deverá ficar no plural. Tudo bem? Então, vamos observar aqui as acusações que promove quem defende. Então, veja só, quem defende o assembleísmo, né, promove alguma coisa, promove acusações. Temos o que aqui, que recapitula o substantivo acusações, porém ele está na função de objeto direto. Então nós devemos entender o seguinte: as acusações que promove quem defende o assembleísmo, ok? Então, aquele que defende o assembleísmo promove as acusações. Tranquilo? Baseiam-se, então, essas acusações, na oração principal, essas acusações baseiam-se na decantada soberania das assembleias. Então, deve ficar no singular, tranquilo? Vamos para B? Não convém. Veja que o verbo convir, ele é transitivo indireto. O termo que vem depois tem preposição. E você sabe que um sujeito não pode ser preposicionado, tudo bem? Então, quando você viu que tem preposição aí, ele vai ser um complemento, não vai fazer diferença para a concordância. E é jogo da Fundação Carlos Chagas exatamente isso. Coloca um verbo transitivo indireto, em seguida coloca um termo no plural, e esse termo no plural está com preposição, para te induzir a achar que o verbo tem que ficar no plural. E ele esconde o sujeito lá na frente. É isso que a gente vai ver agora. Vamos lá? Então perceba aqui, não convém aos radicais da meritocracia, né? Então isso é o objeto indireto. E veja só, admitir, esse verbo aqui, ele é uma oração, ok? Nós vamos chamar então de sujeito oracional. É a oração subordinada, substantiva, subjetiva. A gente consegue trocar pela palavra isso. Veja só, isso convém aos radicais da meritocracia. Então, nesse caso, cabe o singular, convém, ok? Convém, singular, não achamos ainda o nosso plural, ok? Vamos para C? Por que? Aí nós temos a locução verbal haver de caber. Bom, isso é uma pegadinha que muitas vezes a banca Fundação Carlos Chagas faz com a gente. O verbo haver, em determinada situação, ele vai ter o sentido de existir, dependendo de determinado contexto. Quando ele tiver o sentido de existir, ele não vai se flexionar, tudo bem? Bom, mas muitas vezes ele vai ficar dentro de uma locução verbal ocupando a função de verbo auxiliar. E aí ele pode se flexionar, não há problema nenhum. É o que acontece aqui nessa alternativa C. Porque às vezes o concurseiro está ligado, o verbo haver tem que ficar no singular, verbo haver no singular, mas não. A banca já mostrou para a gente diferente agora. Vamos voltar para cá? Veja só, o verbo haver, haver de caber. Lembra que nós comentamos que o verbo convir é transitivo indireto? O verbo caber também, né? Ele é transitivo indireto. Ele é o verbo principal. É ele que manda o verbo auxiliar se flexionar ou não, de acordo com o contexto. Tudo bem? De acordo com o seu sujeito. Veja que a preposição a está aqui porque inicia o objeto indireto. Há um simples passageiro, não é mesmo? Então nós temos lá, quem vai sobrar? Se eu tenho um verbo transitivo indireto, o objeto indireto é o há um simples passageiro. Veja só, o nosso sujeito, as responsabilidades do comando de uma aeronave, né, é o sujeito da locução verbal haver de caber. Então, por que hão de caber a um simples passageiro as responsabilidades? As responsabilidades é o sujeito forçando essa locução verbal ao plural. Tudo bem? É isso daí. Então, a alternativa C é a correta. Você, naturalmente, observando isso, já passaria para a próxima questão. Mas aqui a nossa intenção é trabalhar cada alternativa, porque a cada exercício que a gente comenta, é lógico que a gente vai sustentar melhor o nosso estudo. Tudo bem? Vamos observar então por que a D e a E mantêm os verbos no singular. Vamos lá?
Veja só, alternativa D. O que aos bons políticos não pode faltar, sobretudo nos momentos de decisão, é o espírito público. Veja bem como é que fica essa estrutura sintaticamente, para a gente interpretar isso melhor. O que aos bons políticos não pode faltar, sobretudo nos momentos de decisão, é o espírito humano, o espírito público. Quem é a oração principal? É o espírito público, ok? Então o é o sujeito de é o espírito público. Aí nós temos o pronome relativo que, ok? Esse pronome relativo que está na função de sujeito e retoma o pronome demonstrativo o, que é singular. Então, aquilo que aos bons políticos, objeto indireto, não pode faltar, então, por isso que fica no singular o verbo pode, a locução verbal pode faltar, porque ela vai concordar com o sujeito que. Então, o que, pronome relativo, retoma o. Aquilo que aos bons políticos não pode faltar, então o verbo faltar é transitivo e indireto. Aos bons políticos, objeto indireto, e o que está na função de sujeito. Retomou singular, verbo no singular. Tranquilo? Veja, não cabe às associações de classe em assembleias avaliar o mérito técnico, ok? Então veja que o verbo caber, também transitivo e indireto, ele é seguido do seu objeto indireto, no plural, não é mesmo? Mas o que importa é que nós temos uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Eu posso trocar pela palavra isso, veja bem. Isso não cabe às associações de classe. Então é jogo da Fundação Carlos Chagas colocar um verbo transitivo indireto, em seguida ele coloca um objeto indireto e mais distante o seu sujeito, para te confundir, para você saber qual é a alternativa, você ficar na dúvida qual é a alternativa. Aqui, então, a gente viu, vamos voltar para cá, a gente viu que a alternativa correta é a C. Tudo bem? Bom, com isso, a gente finaliza a explicação desta questão. E você verá tanto a mim, quanto ao professor Albert e tantos outros aqui nesse espaço, falando um pouquinho para você sobre a resolução de questões. Até mais, até a próxima.